capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo São João, versículos de número 17 em diante, quando diz o texto: é perfeito o amor, e para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ainda no Evangelho de João, um pouco mais atrás, no capítulo de número 15, versículo de número 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Glória a Deus. O capítulo 15 é inteirinho a voz de Jesus. Não tem ninguém que falou no capítulo 15, só as palavras do Senhor Jesus. Me veio ao coração quando estava orando ao Senhor, uns 3 dias atrás, pela manhã, o versículo de número 19, para nós refletir com os irmãos de uma forma sucinta e objetiva, pensando neste grande valor que Deus tem dado a nós. Na verdade, nós temos os 3 aspectos do amor. O amor de nós entre irmãos, num contexto mais social, o amor fraterno. Eu amo o meu irmão. Nesta primeira epístola, no capítulo 3, e o versículo 16, o texto sagrado diz, nessa mesma epístola, que assim como Deus, ou Ele, deu a vida por nós, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O capítulo 12 da carta aos Romanos, esse que é o versículo 10, a Bíblia diz: amai-vos uns aos outros com amor fraternal. No outro texto de João, a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, não está falando a verdade, porque Deus é amor. O Senhor Jesus ensinou a amar o seu próximo como a si mesmo. Um dos mandamentos o primeiro e grande mandamento amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse amarás o teu próximo é o amor fraterno, é o amor de um para com o outro, de uns para com os outros. Nós amamos os nossos irmãos, mas nesse aspecto aqui na terra, mas tem o meu amor para com Deus, como nós individualmente amamos o nosso Deus, de coração, com entrega total, com propósitos, dedicação, perseverança e tantas coisas que poderíamos agregar aqui nesta verbalização bíblica para nós representar o amor que nós temos e demonstramos para Deus. Demonstramos por palavras, demonstramos por atitudes, demonstramos por louvores, por adoração, por humildade, e vem uma série de coisas. Mas depois tem o amor de lá para cá, que estou falando em terceiro lugar, mas na verdade é de lá para cá a ordem.
Glória a Deus. O texto vem com clareza, deixando nós bem convictos e esclarecidos. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Quando nós estamos pensando nesse amor, Deus nos ama muito. Por que que Deus nos ama muito? Em primeiro lugar, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus nos ama muito, porque nós somos semelhantes a Ele. Deus nos ama muito, porque nós somos criatura sua. O profeta Isaías diz: Tu és o oleiro, nós somos o barro, e todos obras das tuas mãos. Glória a Deus, Ele que fez o homem. Glória a Deus, Ele nos ama porque Ele nos fez. E quando se fala de imagem, semelhança e criação, nossos pensamentos poderão voar em vários textos sagrados e pensarmos na mulher que perdeu a dracma, e a dracma não tinha quase valor, valia pouca coisa, e ela faz uma festa para as suas amigas por achar aquela dracma que estava perdida. A festa que fez não era pelo valor da dracma, mas é por aquilo que a dracma representava. Ela tinha a imagem do imperador, e ela reunia valores para aquela mulher que era proprietária da dracma. O valor que eu tenho e você tem não é muito grande, mas existe a imagem dele na nossa vida. E ele nos procura, ele nos cata por onde estamos, varre a casa, vira o tapete como a mulher fez, vai nos cantos e procura e acha, porque há uma marca dele na nossa vida, e ele quer que nós reflita isso. Imagem não é esse aspecto que estou vendo na vida da irmã, num contexto do irmão, num contexto mais teológico, mais bíblico. Imagem é aquilo que eu passo no dia a dia da minha vida. Quando você conhece uma pessoa, você tem uma ideia da pessoa. Você vê uma cicatriz na mão, no rosto, você vê alguma coisa na pessoa. Quando você convive um tempo, você não vê mais nada, porque a pessoa passou a imagem verdadeira para você. Caio Fábio escreveu muitos livros, um grande teólogo, um autodidata, e ele disse que o pai dele tinha problemas nas pernas, e ele nunca viu defeito no seu pai. E um dia, quando ele estava na sacada da casa e o seu pai vinha chegando, o seu coleguinha disse: teu pai tem problemas nas pernas. Ele disse: não. E quando ele olhou, ele viu pela primeira vez, já era um moço, porque o seu pai passava uma imagem de perfeição para ele, de amor, de carinho, de segurança, de proteção para ele. Glória a Deus. Quando nós pensamos nesse texto, eu posso citar aqui 8 ou 10 textos, mas o que eu quero que fique gravado na minha e na sua memória, nos nossos corações, é exatamente o versículo 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quando olhamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o texto sagrado diz que Ele, sendo rico, se fez pobre por amor que Ele teve por nós, para que nós, pela sua pobreza, tornássemos rico. Ele era rico, mas Ele se fez pobre. Ele se desvencilhou da sua autoridade, da sua glória, de tudo que Ele tinha na sua majestade. Deixou tudo e, despido de tudo isso, desceu aqui, para se tornar um servo, conviver com os homens como servo,
sofrer tudo que os homens simples e sofredores, especialmente num contexto social geral, sofrem. Pagou preço sentindo dores, fome, sede, canseira, sono, agrúrias, humilhações, perseguições, mas ele permaneceu firme em tudo. Por que fez isso? Por amor. Era rico e se fez pobre, para que a sua pobreza enriquecesse todos nós. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Este mesmo apóstolo, no capítulo 3 da sua epístola, ele disse: veja quão grande amor que o Pai lhe concedeu, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, seus filhos, de nos tornar filho. O amor foi tão grande que ele toma toda a humanidade e faz filhos junto com ele, no amado. Glória a Deus. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, 13, por ali, disse que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória a Deus. No versículo 10 do capítulo 4 que nós lemos aqui, diz o texto que ele nos amou e por essa razão enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou, e esse amor foi tão grande que ele enviou seu Filho como propiciação. O que significa isso? Ele amou-nos e viu a situação, mas amar nesta situação é preciso purificação, é preciso limpeza, é preciso transformação, e ele enviou seu Filho como a nossa propiciação. João, o evangelista 3,16, é conhecido e prático, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Eu preciso ler o capítulo 8 de Romanos, versículo 35, para você, meu amado irmão. 8:35 de Romanos, porque Deus está salvando a sua alma hoje. Deus está mostrando o seu amor para você hoje. Deus nos ensina, Deus nos ama, Deus nos corrige, Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é tudo por nós. Mas depois de tudo que Ele é Salvador das nossas almas. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 35 de Romanos, veja o que diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, e nem o porvir, nem a altura,
nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está onde? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levante a mão direita para Ele. Aleluia, 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 aleluia. Quando você olha para a Bíblia, Apocalipse 1, 5 e 6, você vai ver uma série de palavras tão lindas, que há solução para a vida do pecador. E o sábio apóstolo São João escreveu que ele nos ama, e nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. E Pedro escreve depois: porque não fostes comprados por coisas corruptíveis, como prata e como ouro e como coisas semelhantes a estas, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como um cordeiro imaculado, imolado, como um cordeiro que deu a vida por nós. Glória a Deus. Salmo 103, o salmista disse, muito emocionado na sua oração, pelo que dá para a gente ler, ele disse que ele é tão compassivo para conosco, que não leva em conta o tempo da nossa ignorância, não leva em conta os nossos pecados, porque Ele é compassivo e Ele é bom. Romanos 5, versículo 8 diz: Deus mostra o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Morreu antes, sendo-nos ainda pecadores, Ele deu a vida por nós. Depois o texto diz, em outra parte: por alguém que é bom, alguém pode ousar morrer, mas Ele deu a vida por nós, nós sendo pecadores. Ninguém faria isso pelas nossas vidas, mas Ele fez. 1 João capítulo 3, versículo 16, eu citei aqui, que nós, quando falei do amor fraterno, nós precisamos amar também os nossos irmãos. Daí você vai continuando, olhando para a Bíblia Sagrada e acha João no capítulo 13. O capítulo 13 de São João, ele tem uma beleza tão grande, que se nós ler o capítulo 13 de São João, concentrados em Deus, nós alimentamos a nossa alma, de tal forma como Elias alimentou-se no deserto pelo anjo e caminhou 40 dias até Horebe, o monte de Deus. A Bíblia diz que como ele havia amado os seus, do versículo 1, amou-os até o fim. Não foi um amor temporário, um amor condicional, foi um amor até o fim, um amor de entrega, um amor derramado, porque o apóstolo tinha dito que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. E eu parece ver Jesus chegando na casa de Lázaro, 4 dias depois que ele havia morrido. Jesus chorou por Lázaro. Ele amava tanto aquele moço, aquele amigo. Ele amava a família inteira, mas especialmente falando do seu amigo Lázaro. Foi avisado da enfermidade, foi avisado que estava em coma, foi avisado que estava mal. E ele ficou muito preocupado e chorou, comoveu-se. E quando ele ia se aproximando, a tristeza das irmãs, da família, dos amigos, foi direto ao cemitério, conduziram ele para ver a sepultura. Mas quando ele chegou lá, ele fez alguma coisa pelo seu amigo. Não sei se Lázaro fez muita coisa. A única coisa que a Bíblia registra é que Lázaro hospedou Jesus da sua casa. Outro dia Marta fazia comida, ansiosa e fadigada, para receber Jesus da sua casa. Eles fizeram algumas coisas como retribuição, como amigos,
mas Jesus elogiou a adoração de Maria. Então não tinha muita coisa que eles fizessem em benefício dele, a não ser um gesto de gratidão expressado por Maria. Mas Jesus amava Lázaro. Mas Jesus ama eu e ama você. Em Lucas 19, 40 ao 44, quando eu vejo Jesus lá em cima do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, a Bíblia diz: quando ele viu a cidade, ele chorou sobre ela e disse: ah, se tu conhecesse, pelo menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e assim por diante, a cidade seria destruída, como aconteceu no ano 70, por Tito, o imperador romano. Jesus amou Jerusalém. Quando você olha num outro texto bíblico, em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus está olhando para as pessoas, e a Bíblia diz que ele olhava, e ele amava tanto, porque via como ovelhas que não tinham pastor. Mas em certa ocasião Jesus se comoveu por alguém, se comoveu por paralítico, se comoveu por mulher, se comoveu por homem doente, por leproso doente, por quem não tinha pão, ficou com pena da multidão, porque a multidão estava com fome, já era hora avançada, e ele multiplicou os pães. E agora eu quero que você volte os seus olhos para o versículo 19, para nós encerrar falando mais um pouquinho nesse versículo. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Enquanto você e eu não éramos crentes, nós não amávamos a Jesus. Alguns dos irmãos adoravam e amavam idolatria. Outros de nós blasfemávamos dele. Alguns de nós estavam lá longe, não pensava nele, desprezava ele, não queria entendê-lo, não queria ir atrás, não queria nada com ele. Porque nós tínhamos uma condição espiritual deplorável. Mas ele veio e nos amou primeiro. Amou o irmão no cigarro, na cachaça, amou outro indo para o centro de macumba, amou outro adorando a idolatria, amou outro nas brigas, nas encrencas, amou outro no mundo, pecador, pecados que a gente não sabe nem citar, nem lembra. Nessa situação ele veio, olhou e amou. E agora que ele amou, e a gente sentiu esse amor, então a gente para, como ele amou, como ele me amou, como ele me amou do jeito que era. Daí ele mostra a sua presença, manifesta no coração a sua presença. Oh, ele me amou mesmo, estou me alegrando no culto, eu me emociono, eu choro. Domingo uma moça aceitou Jesus aqui, foi batizada no Espírito Santo, fala em línguas estranhas. Ele me amou mesmo. Então agora eu vou amar também. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então depois que ele me amou, então eu preciso amar, eu preciso agradecer, eu preciso adorar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso cantar, eu preciso pregar a sua palavra, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso amar, porque ele me amou primeiro. Como um gesto de gratidão eu preciso amar, como um gesto de gratidão eu preciso bendizê-lo, adorá-lo, servi-lo, fazer propósito com ele. Eu preciso fazer alguma coisa, porque ele fez primeiro por mim. Então eu não posso fazer o contrário. Se ele me salvou, se ele me perdoou, se ele fez uma obra na minha vida, como vou levar uma vida de ingratidão? Não tem jeito, eu preciso
me aproximar dele. E se eu amo, eu o agradeço. Se eu amo, eu estou junto pregando a sua palavra. Se eu amo, eu sirvo de verdade. Porque ele me amou primeiro, agora eu lhe amo. Jesus vai tocar no coração de alguém aqui que não está sentindo muito a sua presença. Às vezes demora tempo para ter um encontro com ele. E ele vai tocar no coração para você se acordar e dizer: agora eu senti. Agora eu sei quem ele é. Ele me amou. Ele não levou em conta a minha negligência. Ele não levou em conta as minhas falhas. Ele não levou em conta os meus erros. Agora eu vou amá-lo e adorá-lo para sempre.